Olá, todo mundo. Senhoras e senhores. Então, aqui essa é a segunda vez que eu posso falar aqui. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês mais uma vez. Tudo isso sobre a Huawei, falando sobre essa transformação digital, específico para digital, infraestrutura digital. Então, no começo, eu acho que eu preciso falar um pouquinho sobre a Huawei, porque hoje nós dissemos que as inovações na parte da infraestrutura, na parte da era financeira. Então, a inovação está na Huawei, no DNA da Huawei, e a gente tem 200 empregados e algumas pesquisas falando sobre a seriedade e vários 200 países, mais de 120 mil e vários empregados que estão na parte de desenvolvimento. E se você ver esses números nos últimos 10 anos, nós investimos 140 milhões de dólares, bilhões de dólares. E esse investimento é garantido com a parte de inovação no mundo. Então, se você olhar para o ano passado, nós investimos mais ou menos 25% da nossa receita na nossa área de RD. Nós tivemos 120 mil patentes até o final de 2022 e outros 29 empresas no mundo todo, na América, incluindo a Europa, estavam com as licenças das nossas patentes. Então, a partir disso, com essas inovações de ICT foram investidas, nós podemos dizer que essa jornada, eu acho que todo mundo nessa audiência sabe disso. Nos últimos anos, tecnologias inovativas como IoT, e tem esses pagamentos e também tem trabalhado com esses serviços financeiros, e eles têm conduzido a nossa indústria indo para esse inteligência 2.0. Então, quando nós falamos dos últimos 10 anos, a gente acha que inovação dessa transformação financeira digital é parte da infraestrutura financeira, dessa inovação de estrutura financeira. Então, os objetivos do serviço, os modelos de transação, foi usado para C, para B e para G também. E também esses serviços têm mudado muito. Por exemplo, para Apple, a parte financeira das instituições financeiras também implementaram algumas coleções de arte também. Eles têm trabalhando disso desde pesquisa, serviços financeiros para milhares de pessoas e para microempresas. Então, o compartilhamento de dado precisa ser implementado para depender na cooperação entre as empresas. Então, se você vê os números aqui, os bancos, as contas bancárias, eu quero dizer, esses estúdios financeiros, essas indústrias financeiras, eles têm ido de milhões para bilhões. E isso aumentou esse banco de dados. Então, também, uma transação atual aumentou de 100 mil para 1 milhão, para 10 milhões, desculpa. Então, esse tipo de mudança nos faz encarar esses desafios. Então, isso significa que a infraestrutura digital financeira tem mudado de uma maneira muito grande. Então, nós temos que processar esses serviços fornecendo qualidade em 10 bilhões de coleções, de transações. E isso é uma inteligência que toma decisões e faz essa análise, e eles trabalham muito com esses serviços. Então, nos últimos 10 anos foi um período muito importante para essa evolução da infraestrutura digital financeira. Aqui eu acho que uma parte técnica, você talvez já deve saber disso, se nós formos para essa transformação digital dos bancos,
Isso é muito importante. As arquiteturas. Então, o começo dessas arquiteturas a gente chama de billings. Essas arquiteturas, a aplicação das arquiteturas e as informações das arquiteturas. E essa parte, os bancos sendo como parceiros, eles têm uma combinação profunda nessas áreas. Então, assim como o ICT também, a Huawei tem feito isso usando essa tecnologia ICT. Então, temos que ajudar os bancos a construir alvos, uma arquitetura técnica. O ICT também produz esses produtos financeiros. Se você vê aqui o desafio que nós encaramos nos slides, todos os bancos nesta área vão ter um grande número desses vendedores e muitos equipamentos no mercado. Então, uma grande seleção. E também as soluções, as cargas são muito pesadas para essa área, não somente na fundação das tecnologias, também como nós temos a computação, IPv6 e essas fundações de tecnologia, mas também que nós fornecemos essas soluções de nuvem e também para armazenamento e também campanhas de nuvem para ajudar esses bancos virem para as nuvens. Então, vamos falar um pouquinho mais profundamente sobre a arquitetura técnica. A gente acha que a arquitetura técnica evolui dessa construção de multicidades, ela foi distribuída entre multicidade e multicentral. Essa arquitetura multicentral para acessar mais facilmente serviços financeiros. E essas instituições têm que operar e eles normalmente têm acesso e eles fazem eles usam as estratégias dele. Então, uma vez por mês, isso aumentou de 10 milhões para centenas de milhões. Isso é um grande desafio. Isso cresceu aproximadamente 5 vezes. Então, os serviços financeiros foram explicados de algumas contas em 24 horas, 7 dias por semana de serviço de inteligência em todos os cenários. Isso significa que a exigência é que o processo da transação seja feita por segundo. Então, como nós chegamos a atingir esse por segundo? Pensando que nós temos esses 3 centros, essa arquitetura centralizada não podem atingir as exigências agora. Então, a inovação dessas arquiteturas técnicas, nós vamos agora para multicidades e arquiteturas multicentrais também. Essa é a direção na qual nós estamos pensando nessas tecnologias. Então, como nós podemos alcançar isso? Nós achamos que nós temos 3 fases, e aqui é muito importante. A primeira fase é com reconstrução, ela é implementada baseada em aplicações. E capacidades técnicas estão disponíveis também. Então, a segunda fase, a aplicação dos serviços, eles são implementados em multicentros, então colaborações multicentrais. E eles estão em vários lugares e eles estão em colaborações multicentrais também. Então, aqui, quando a gente vê essa tecnologia do IA, a gente vê um grande problema aqui, porque essa tecnologia, ela pode fazer os serviços operarem com mais eficiência e também podem melhorar a inteligência do IOM para economizar. Então, como construir a próxima geração em relação a essa infraestrutura digital financeira? Nós temos aqui 5 partes, eu acho que são muito importantes. E o que eu vou falar aqui que é serviço, assistência, assim como omnichannel, acesso, transações e também essa inteligência e as operações, que é um suporte master. E tem várias moedas. E também sem chance de perda
com esse seguro. Então, essas três partes, elas estão atuando muito bem na parte de infraestrutura. Isso é para a próxima geração, talvez não atinja isso. Porque a coleção vem muito da execução dos lugares, das plantas, e nós vamos para os lugares mais inteligentes de coleções que nós estamos indo. Então, essa próxima geração, nós vamos precisar de 10 bilhões de coleções de alta qualidade de ponta a ponta. Isso é necessário. Então, o último vai ser a tecnologia de inteligência artificial. Mas como resolver isso, usando isso? Vamos agora para a primeira parte. Como apoiar esse White Million, dessas transações de 1 milhão. Então, para isso, a cada ano, essas transações nesse sistema financeiro, a cada ano, ele aumenta de 20% a 30%. Então, para esse tipo de incremento, chega a um pico de uma transação mínima por segundo. Então, esse é o ponto-chave que nós temos que atingir. Então, para isso, para esse banco de dados, nós podemos apoiar isso, tá? Então, nós estamos construindo isso com alguns bancos na China e colocando isso em prática. E eles, aqui muitos números no Brasil, de 1, 3, de 5, e se você já ouviu falar sobre isso ter acontecido na China, então, e você ouve disso desde que essa inteligência de IOM, essa plataforma, pode gerar a cada 3 alertas em 1 minuto. Então, ele primeiro mostra tudo isso em 3 minutos e nós resolvemos o problema em 5 minutos. Isso é muito, muito bom. Então, aqui, o impossível está acontecendo na China. Isso é como nós podemos ajudar e podemos praticar isso no mercado. Outra parte sobre isso, se nós falamos sobre as transações de segurança, principalmente sobre algumas transações, algumas exigências para a segurança. Então, essa tendência e todas as tradições de segurança estão em volta de, na realidade, devem ser em 50 segundos. E como podemos oferecer essa alta performance, esse recurso de alta performance para essas soluções? E isso pode melhorar isso com 50 milissegundos. E, ao mesmo tempo, é o que nós aumentamos a tradução 50 vezes. Então, realmente, é algo muito bom que podemos alcançar com a tecnologia. Eu acho que esse aqui é muito importante também. Vocês sabem que, nesse caso aqui, o sistema sempre tem questões, porque temos transações de alta frequência. Então, se você verificar os targets, como você pode garantir que nenhuma transação, oh meu Deus, se você pensar se isso é importante, enquanto temos aqui as coisas unificadas, com soluções, com portfólios de soluções para oferecer as nossas soluções para resolver esses problemas, como podemos resolver isso? Então, nós temos aqui, o que é esse tipo de CC, de solução SOC? Nós temos a tecnologia do armazenamento e nós temos a tecnologia CT, que nós estamos usando com coisas também óticas, em colaboração com outras pessoas para fazer o desenvolvimento disso. Então, nós temos os switches do nosso sistema junto com aquilo que os bancos possuem. Então, isso seria para o futuro, é o que estamos oferecendo para ajudar os nossos clientes a chegar a essa transação de forma eficiente, a não ter falhas na sua transação. Então, isso é muito importante. E por quê? Porque o nosso legado atual
com os bancos, temos grandes números de vendedores e também alguns... Tínhamos equipamentos há um tempo, vocês tinham o reset, vocês tinham algumas coisas, e para toda essa rede, sugerimos aos bancos a construir uma rede financeira robusta, segura e inteligente, uma única. E isso é para resolver um aumento de 30% e como garantir através do VIP a segurança dos serviços, a garantia dos serviços. Então, estamos muito preocupados com esse tipo de serviço, porque é como os clientes atuam nos bancos, o usuário. Então, de acordo com as nossas soluções, temos aqui a solução de portfólio de rede para o portador do IP, de forma quantitativa, e também com uma capacidade que poderá ter um alcance melhor e ainda melhorar a segurança através disso. E também chegaremos a 100% de garantia de que o VIP, os serviços VIP, serão seguros. E um outro é sobre a inteligência. Eu acho que é o principal desafio financeiramente. As instituições têm muitos desafios. Eles têm aplicações. E isso descreve vários tópicos, como a atualização de toda a inteligência da sua nuvem, dos seus cenários, categorias também de empresas operacionais, o que exige uma variedade de um ecossistema bem variado e também uma inteligência superficial desses serviços de uma forma mais complexa, o que dificulta algumas coisas. E temos dispositivos inteligentes que são difíceis de implementá-los com o tempo. Baseado nessa produção inteligente, nessa combinação de soluções, nós devemos desenvolver essa jornada nesse sistema de nuvem. E esse sistema poderá identificar a acuricidade em 99% e reduzir os 50% dos custos com o IOM. Então, isso é algo muito impressionante. E agora compartilharemos o futuro, a próxima geração, a arquitetura técnica financeira do futuro. E ela não pode ser somente feita pela Huawei. Na China, nós estamos colaborando com vários bancos para fazer essa inovação, para podermos trazer diferentes tópicos na área de inovação. Então, nós colaboramos com bancos no Brasil também, e vocês são todos... Nós permitimos que outras instituições financeiras se unam a nós, a esse plano, e juntos vamos fazer com que a inovação seja mais objetiva e poder investir no marketing. Isso seria muito importante para a indústria e também poder contribuir com isso e fazer isso acontecer. Então, vamos fazer um resumo aqui dessa proposta. Na última década, nós tínhamos uma estrutura bem diferente. A Huawei sempre trabalhou com parceiros e clientes nas indústrias financeiras nessa jornada para inovar e criar o futuro na questão financeira. Então, aqui nós temos a inspiração que está pronta para o futuro financeiro com uma infraestrutura digital inovadora.